pessoal. Sou Luciane Moura, nutricionista, materno-infantil, especialista em autismo e terapeuta alimentar. Hoje a gente vai falar um pouquinho de seletividade alimentar, né, para a criança autista. E aí, o que a gente pode estar falando sobre essa seletividade alimentar? A gente tem, assim, uma classificação com um problema de alimentação, que pode ser a seletividade alimentar, já teve, né? Continua? E aí, que ele vai ter vai afetar negativamente em relação à nossa alimentação. Tem os distúrbios alimentares, que está envolvido tanto negativamente, são causas orgânicas, causa uma deficiência, né? E tem as fobias alimentares também. Essa fobia alimentar geralmente é uma coisa, uma experiência que você teve, né, ou criança ou não, mas uma experiência negativa que você teve em relação à alimentação. Né? Tem aquelas memórias afetivas, aquela comida que você comeu quando era criança, e aí você leva para o resto da vida. Toda vez que come, lembra aquela pessoa, por exemplo. Eu tenho uma memória afetiva, por exemplo, de um peixe cozido, que era o que meu pai fazia. Então, toda vez que eu como esse peixe, vem aquela memória afetiva e eu me lembro do meu pai. Do mesmo jeito, tem as memórias negativas, que é a fobia, né? Você comeu uma coisa muito ruim, ou foi obrigada a comer aquela coisa e aquilo te trouxe uma memória negativa. Isso pode acontecer também com as crianças, tá? Então, tem essas classificações em relação à alimentação. E essa seletividade, que é o que a gente vai falar hoje, ela tem alguns pilares, né? Principalmente no autismo. Ela pode estar relacionada a uma disfunção integral sensorial, ela pode ter uns problemas gastrointestinais, que é uma comorbidade bem comum no autista, né? Pode ter alergias e sensibilidades alimentares, ela pode ter também uma causa orgânica, como a inabilidade motora, principalmente nos músculos da face, né? Pode estar ocasionando, e aí a criança não consegue deglutir, e aí vai diminuindo a vontade, ou então sente dor ao deglutir, e aí aquela experiência negativa na alimentação pode gerar também essa seletividade alimentar, tá? A seletividade alimentar, propriamente dita no autismo, ela pode ser por uma maior rigidez comportamental, pode ser por uma disfunção sensorial, que é uma base do diagnóstico do autismo, né? E pode ser, como eu falei anteriormente, uma causa orgânica, uma dor, um desconforto, um medo, né, daquilo. Isso pode estar ocasionando, tá? O que a gente vai falar aí de dificuldade alimentar? Que a gente chama de dificuldade alimentar leve. A sua criança, ela come, mas aí come até 30 alimentos. É uma coisa bem estranha, né? Para dizer come até 30 alimentos, mas como criança, e principalmente autismo, a gente conta quanto de alimento eles comem, não volume de alimento, mas a quantidade diferente de alimentos, né? Come a banana, uma uva, ou não come fruta nenhuma, ou nenhum grupo, tá? Essa dificuldade que ele come até 30 é uma dificuldade leve, né? Que aí a gente vai tentando reintroduzir um alimento, vai avaliando a criança, se ela tem alguma disfunção, se ela tem alguma causa orgânica, como eu já falei, às vezes é uma falta de nutriente. Isso tudo vai ter que ser avaliado antes. Né? Então, se seu filho ele está com essa dificuldade alimentar, come alguns alimentos, e você percebe que ele tem alguma rigidez para outros, mas está comendo aí uns 30 alimentos. Se você não intervir, não dar uma olhada por que ele está rejeitando algum tipo de alimento, ela pode causar uma rigidez grave, né, alimentar. A gente fala de seletividade alimentar de fato quando a criança ela come menos, ou a criança ou o adulto, porque também já peguei adultos que não comem muitos, né, muitos alimentos, ela pode estar ali comendo só 15 alimentos. Já pensou você contando aí em quase duas mãos, né, a quantidade de alimento que a criança come? Então, a gente já chama seletividade alimentar. Às vezes, acontece
até de 5 alimentos, né? Eu já peguei criança que comeu 1, 2, né? 2 tipos de alimento, é o leite e o mucilão, por exemplo. Então, essa é uma seletividade alimentar grave, e aí a gente vai causar, pode deixar, às vezes, muitas às vezes, né? Se a criança começa lá, igual eu falei, come 30, aí vai diminuindo para 20, aí depois 15, 10, acaba que reduz bastante e fica com apenas um alimento. Isso é uma rigidez grave, né? De dificuldade alimentar grave, que a gente tem que intervir, inclusive, com suplementos, com outros atributos que a gente precisa estar fazendo com essa criança. Para que isso não ocorra, né, quando você perceber que tem uma criança que ela está comendo menos, está tirando do prato, não ache que isso é frescura da criança, né? Está acontecendo alguma coisa. A criança, a menina é fresca para comer. Vamos parar de até pensar nisso, né? Falar nisso. A criança é fresca para comer. Menino, come, tu é fresco. Então, alguma coisa está acontecendo, principalmente em crianças autistas, tá? Pode ter uma causa orgânica. Às vezes a criança tem até uma reação adversa, né? Faz aquele chora, vomita, né? Faz próprio estímulo, aquele vômito, ou então, se você obriga, ela vai regurgitar. Então, tem várias coisas que a gente pode estar intervindo para que isso não aconteça. Essa dificuldade e a seletividade alimentar, a gente tem que ficar bem de olho. Claro que a criança, quando ela vai fazer a introdução alimentar, se ela não for feita de forma adequada, vai gerar aquele estímulo que eu falei anteriormente, que é uma fobia, né? Então, se você coloca de uma forma, a criança se engasga, é um dos motivos também que a criança vai começar a recusar alguns alimentos. Se você dá só mamadeira para aquela criança, ela não vai aprender a mastigar, né? E aí vai engolir somente o líquido. E quando ela for passar para a questão do sólido, ela já não vai conseguir. Ela sendo autista ou típica, né? As crianças atípicas ou típicas, você vai conseguir visualizar isso já no comecinho da introdução alimentar. Por isso a importância de uma nutricionista materno-infantil começar. Por que a nutricionista não é qualquer nutricionista? Porque a gente vai avaliar a mastigação, a gente vai avaliar a deglutição, a postura da criança, se ela consegue deglutir. Então, isso é muito importante para a criança. Para que ela não traga para depois de um ano, porque é mais ou menos aí que que a criança começa a dizer não, e ela começa de fato a sentir sabores. E se você não fez aquela introdução alimentar no início, ela não vai saber nenhum sabor de quê. Aquela sopinha misturado tudo também não estimula a criança a mexer com esse músculo da face para que ela consiga mastigar e, consequentemente, ela consiga falar. Porque se a criança que mastiga bem, ela passa por toda a transição de textura, ela vai conseguir falar melhor. Em relação à criança que já está maiorzinha, que ela já tem uma seletividade alimentar instalada, e aí tem lá que principalmente vai para a fono, né? E aí o que a gente vai fazer? A gente precisa ensinar essa criança a mastigar, porque a mastigação estimula os músculos da face, que são os músculos que vai estimular a fala. Então, isso está tudo envolvido, né? Então, se uma criança também é seletiva e ela não consegue se alimentar, ela está na seletividade grave, lá para aqueles 10 a 15 alimentos que ela está consumindo, ela não tem nutriente suficiente. E é uma criança que já faz 4, 5 terapias, ela não vai render. Por que ela não vai render? Porque o aporte de nutriente dela é baixo. Né? Então, a importância dessa seletividade ser tratada o quanto antes. Tão importante quanto as terapias de fono, de psicólogo, psicopedagogo, a nutrição é a base para as terapias. Tá? Se sua criança está bem alimentada, bem nutrida, e principalmente as comorbidades
que estão por aí em relação a essa seletividade alimentar, a gente consegue intervir, a gente consegue dar um prognóstico muito melhor, né? Para que essa criança, ela se desenvolva. Não é o autismo, seletista é porque é autismo. Não, né? Isso é uma comorbidade associada. Ela não precisa ser seletiva. Todo seletista é autismo. A grande maioria, a gente está aí em torno de 80, 85% das crianças que passam, que já tem pesquisa e passam também no meu consultório, de seletividade alimentar de moderada para grave, é autista. Né? Porque assim, as pessoas vão pensando, é autista, é seletivo. É normal. Não é normal, gente. É muito comum, mas não é normal. Então, quanto antes a gente tentar intervir para que essa criança não vire um seletista severo, melhor ainda, porque ela vai ter condições, vai ter nutrientes para se desenvolver, até mesmo nas terapias, né? Então, tem ali a estereotipia, é do autismo. Pode ser uma causa orgânica e nutricional. Pode ser. Tem lá os distúrbios intestinais, como distensão abdominal. Essas coisas também pode ser pela questão da seletividade e da alimentação. Tem uma alimentação específica para autista? Não, não tem. Mas tem uma alimentação que melhora as condições, tanto fisiológica como também física da criança com autismo. Não só da criança, como da pessoa com autismo, né? Então, assim, o que a gente tem que intervir o quanto antes? Toda recusa alimentar superior a 30 dias, meu filho ficou gripadinho, não está conseguindo comer. Ok, tem a disfunção ali da gripe e tudo. Passou de 30 dias, aquela criança está cada vez mais comendo só aquele arrozinho branco. Meu filho só come banana, arroz e peito de frango. É muito restrito, né? Passou de 30 dias dessa forma, procure ajuda, né? Principalmente procure um nutricionista, porque não está normal, né? Então, porque ele só gosta de arroz branco com frango. Olha aí, ele tem uma questão sensorial, tá mais nas cores brancas. Então, isso ocorrer mais de 30 dias, procure ajuda para que a gente não perca nutrientes, não perca a janela, de fato, de intervir para que aquela criança não fique desnutrida. Às vezes, não perde peso, mas fica com deficiência nutricional. Não quer dizer que a criança magrinha, ela é seletista, né? Ou então ela está desnutrida. Muitas vezes a criança que é sobrepeso, às vezes ela está consumindo só um tipo de 2 ou 3 alimentos, e esses alimentos são extremamente calóricos e gera mais inflamação. Mais inflamação gera mais seletividade alimentar. Tá? Então é importante que a gente perceba isso e faça essa intervenção depois dos 30 dias, já é correr para pedir socorro mesmo, é pedir ajuda mesmo, tá? E assim, a gente, quanto profissional, a gente precisa dividir a responsabilidade. Não é o meu plano alimentar que eu vou levar na nutricionista, que ela vai botar um papel e vai estar tudo resolvido. Não, a gente precisa de parceria, né? Então, estar junto, dando as mãos, tanto a família quanto o profissional. Porque não é um papel que vai dizer que seu filho vai comer. São várias situações, são acordos que a gente vai fazendo com os pais. Tem a terapia alimentar, não sei se vocês já ouviram falar. Terapia alimentar é da mesma forma que você leva o seu filho para fono, para começar a falar, leva também na nutricionista, que é terapeuta alimentar. E aí ela vai trabalhar todo o processo de mastigação, de aceitação da criança. Né? A criança ela precisa aceitar aquele alimento para que a gente possa introduzir. Muitas vezes a criança não tem pavor até de tocar na boca naquele alimento, tá? Então, a gente precisa dessa parceria de forma lúdica. O comer, ele não é essencial, né? Sentar para comer, não. A gente tem muito mais relação íntima com a comida e vai interferir bastante no que os pais falam,
naquela história que a gente teve lá quando criança. E tudo isso a gente precisa estar verificando e observando, em especial em autismo, tá? E aí a gente já falou um pouquinho de comorbidades, né? Então, a gente precisa, de fato, ter mais profissionais que enxerguem a nutrição como a base da terapia, tá? Do comer, porque não é só um plano alimentar que vai fazer seu filho comer, tá? São algumas, é ajustar, né? Ajustar tudo, fazer exames. Então, se você vai a primeira vez no nutricionista, verifique se está pedindo exames para ver se tem alguma alergia, alguma comorbidade, alguma disfunção orgânica, né? Que muitas vezes a gente tira algum alimento que está inflamando aquela criança, ela já melhora o consumo, alguma falta de nutriente que a gente adequa e ele já vai lá melhorando. E também, se você tiver uma criança já com seletividade grave e severa, não é hoje que a gente conversa e amanhã a criança começa a comer. É um processo, né? Entender que isso é um processo em relação à comida. Né? É uma aceitação, é um chegar perto, e todo dia a gente ganha um pouquinho até a criança, de fato, levar o alimento na boca e querer comer aquele alimento. Tá certo? Então, era isso. Por enquanto, quiserem mais perguntas, pode deixar aqui, tá? Tchau, até a próxima.